Olá pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, 1º de abril de 2022 e vamos para as análises dos jogos de hoje. É uma sexta-feira aí com poucos jogos, mas tem uns jogos aí interessantes para trabalhar. O nosso primeiro jogo da lista vai ser o Sporting Braga contra o Benfica. As duas equipes aí com uma boa campanha, não dá para esperar muito mais que isso também. O Braga hoje é a quarta força do campeonato português e o Benfica está aí atrás de Porto e Sport também na atual temporada. A classificação tá o Porto aí com 73 pontos, já abriu uma vantagem boa do Benfica. O Benfica já está garantido aí entre os 5 primeiros, o Braga também está quase garantido. Falta poucas rodadas aí para terminar o campeonato português. Jogando em casa, o Braga ocupa a quarta colocação. São 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 22 gols e sofreu 11, conquistando 25 pontos. O Braga vem aí com uma campanha razoável, jogando em casa, tem um aproveitamento bom. O Benfica, jogando fora de casa, ocupa a mesma posição que ocupa na tabela no geral. É a terceira colocação. São 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota do Benfica. 35 gols marcados e 11 sofridos. É uma equipe aí que tem uma defesa boa jogando fora de casa. Menos de um gol por jogo sofre o Benfica. E conquistando aí 32 pontos. As partidas aqui, os confrontos entre eles, tá aí os últimos jogos. O Braga venceu o Benfica em 2021. O Benfica venceu o Braga 2-0 em 2021. Ainda em 2021, o Braga volta a vencer o Benfica. O Benfica, jogando em casa, venceu aí por 6-1 o último jogo. O Braga, nos últimos jogos, tem aí apenas 2 derrotas. Bem under também o Braga. Não dá muito para inventar um over nesse jogo aqui. Pode ser que bata pelo confronto entre os dois, mas as estatísticas da atual temporada não é muito favorável. O Benfica vem aí de vitórias consecutivas. Depois de ter uma derrota aí em casa para o Gil Vicente, não perdeu mais. E a última rodada aí venceu o Estoril por 2-1. Esse jogo aqui, para quem quer correr um pouco mais de risco, vale a pena o back Benfica nessa odd de 2,20. O Benfica vem fazendo uma boa temporada, deu uma recuperada depois da saída do Jorge Jesus. Então vale muito a pena esse risco aí. E eu vou pegar aí um back Benfica nesse jogo. E para quem gosta de correr menos risco, vale a pena aí o Lei Braga. Mas eu vou ficar aqui com o back Benfica mesmo, jogando fora de casa. E tem esse outro jogo aqui do Campeonato Belga também, que eu pretendo buscar um back aqui ao Bruges. O Bruges vem aí fazendo uma boa campanha, é o segundo colocado. E tá aí as últimas rodadas 100% de vitória, enquanto seu adversário vem aí de 5 derrotas consecutivas, ocupando a lanterna do campeonato. Uma odd aí acima de 1,30. Eu queria essa odd aí um pouco mais alta, mas aqui não tem como fugir desse back Bruges, porque o seu adversário, além de ser muito fraco, o Bruges vem aí com uma campanha interessante. São 32 jogos, marcou 67 gols. As últimas partidas entre eles são jogos aí com poucos gols. O Bruges perdeu um, inclusive, jogando em casa. O jogo de hoje vai ser fora de casa, mas o Bruges é muito favorito. E no último confronto entre eles, o Bruges venceu aí por 3-2. Foi um jogo bem apertado, inclusive. Foi lá em agosto de 2021. Agora é outra história. O Bruges vem bem melhor. Se você olhar aqui, olha que race horrível. Venceu apenas um jogo o time da casa. Já o Bruges vem de 2 derrotas aqui nos últimos jogos. E vem aí de jogos com placares elásticos, inclusive vencendo aí por 5-0, 3-1, fora de casa. Então aqui eu vou buscar um back Bruges. Dando sequência aqui à nossa lista. Aqui tem a Championship, que é a segunda liga da Inglaterra. O Hull City joga contra o Huddersfield. O Hull City é o 20º colocado e o Huddersfield
é o quarto colocado. Huddersfield aí brigando para o acesso para a Premier League. A classificação: o Huddersfield vem de 17 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Marcou 51 gols e sofreu 43, um total de 63 pontos. Já o Hull City vem aí brigando para não ser rebaixado. Tá com a distância boa, dificilmente o Hull City vai ser rebaixado, mas também não vai conseguir grandes coisas mais no campeonato. As últimas partidas entre eles: vitória do Huddersfield e Huddersfield. O Huddersfield venceu os últimos 3 jogos, jogando em casa e também jogando fora de casa. O Hull City vem aí de uma sequência horrorosa, apenas 2 vitórias nos últimos jogos, enquanto o Huddersfield também nos últimos 4 jogos nenhuma vitória e apenas um empate contra o West Brom. Na última rodada perdeu em casa por 3-0 para o Bournemouth. Então aqui nesse jogo eu vou mais na segurança, eu vou ler Hull City. Dando sequência aqui, tem a La Liga 2, que é a segunda divisão da Espanha, e tem Girona contra o Málaga. O time do Girona também vem na briga aí por uma vaga na La Liga, pelo acesso, ocupando aí a 4ª colocação. Hoje está classificada para os playoffs. O Málaga é o 18º, luta desesperadamente aí contra o rebaixamento. A campanha do Girona na competição vem aí com 33 jogos, 16 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Marcou 50 gols, sofreu 35, com uma pontuação de 55 pontos. Já a equipe visitante, o Málaga, a equipe aí que até pouco tempo disputava a primeira divisão, ocupa a 18ª colocação aí, com 6 pontos à frente do primeiro time da zona de rebaixamento. Faltando aí ainda muitos jogos para o fim do campeonato. O Málaga, em 33 jogos, tem 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas, marcando apenas 27 gols. Tem um ataque bem fraco a equipe do Málaga e sofrendo 47, uma defesa bastante fraca, tomando muitos gols aí, um total de 37 pontos. Jogando em casa, o Girona ocupa a 4ª colocação. Em 17 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 31 gols e sofreu 15, fazendo uma pontuação de 33 pontos. Jogando fora de casa, o time do Málaga ocupa a 20ª colocação. São apenas 2 vitórias em 16 jogos, com 5 empates e 9 derrotas, marcando apenas 12 gols, sofrendo 29, conquistando 11 pontos. Nesse jogo aqui não tem como fugir do Beck Girona. Então vamos aqui para Beck Girona. Agora vamos para a Bundesliga 2, Dynamo Dresden contra o Schalke 04. O Schalke ocupando aí a 4ª colocação, brigando pelo acesso para a Bundesliga, enquanto o Dynamo Dresden busca a permanência na 2ª divisão. O Schalke, em 27 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, marcou 54 gols e sofreu 33, conquistando 47 pontos. É uma equipe com ataque poderoso aí, marcando muitos gols, média de 2 gols por jogo, e a defesa não toma muitos gols, enquanto o Dresden, em 27 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 13 derrotas, marcou 26 gols e sofreu 36, conquistando 28 pontos. Jogando em casa, o Dresden ocupa a 11ª colocação. Em 13 partidas, venceu 5, empatou 3 e perdeu 5, marcou 16 gols e sofreu 14. Tem média de mais de 1 gol por jogo jogando em casa, conquistou aí 18 pontos. Jogando fora de casa, o Schalke ocupa apenas a 6ª colocação. Em 13 partidas, venceu 6, empatou 3 e perdeu 4, marcando 21 gols e sofrendo 12 gols, média de menos de 1 gol por jogo, sofre a equipe do Schalke, jogando fora de casa, conquistando 21 pontos. Os últimos confrontos entre eles, o Dinamo venceu o Schalke em casa, o Schalke venceu também jogando na casa dele, o Dinamo venceu em casa, o Schalke volta e vence também em casa, ou seja, jogando em casa
cada um vence. O Schalke não venceu fora e o Dinamo não perdeu em casa. Na verdade, o Dinamo venceu, nem empatou. Esse confronto aí que vale muito para os dois. Nos últimos jogos aí, o Dresden tem apenas uma vitória em um amistoso, nem foi pelo campeonato. Já o Schalke, nos últimos jogos, vem de vitória, empate, vitória, derrota, vitória, empate, derrota, vitória e vitória. O Schalke teve um jogo aí, 2 jogos que apenas que não bateu o over 2,5. O Dresden é um time bem under, apenas 2 jogos dos últimos no campeonato bateu o over 2,5. O Schalke é uma equipe que vem marcando muitos gols no campeonato aí. Esse jogo eu vou buscar o over, só que aqui eu não vou entrar no over 2,5 nesse jogo. Eu vou esperar aí uns 15 a 20 minutos mais ou menos. Se o jogo tiver movimentado, mas não tiver saído o gol ainda, eu vou entrar no over 2, mais de 2. Então é um mercado que você vai pegar uma odd menor do que o over 2,5, mas se sair 2 gols, o jogo ficar aí 1-1, 2-0, que seja, você vai ter a sua stake devolvida. É uma stake aí que tem me dado, nesse último mês de março aí, me deu um bom lucro. Então eu vou continuar nesse método aí também. Então vamos aqui, o over, lembrando, não vai ser o over 2,5, eu vou entrar no over mais de 2, mas eu vou entrar na odd acima de 2. Então vamos, Dinamo. Para essa sexta-feira são apenas esses jogos e dá para trabalhar legal. Então tem aí 3 backs, 1 lay e um over mais de 2. Eu vou colocar um asterisco aqui, que é para esse aqui é over mais de 2 e não over 2,5. Para ganhar precisa bater o 2,5, mas se não bate o 2,5 e sai 2 gols, a stake é devolvida. Então para quem gosta de correr mais risco, na hora que essa odd do over mais de 2 tiver a 2, a do 2,5 vai estar quase 2,60, 2,70 por aí. Então se quiser correr mais um risco, entra no 2,5. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!